Eu deveria ter ouvido os mais velhos. Aquele aviso, repetido como um mantra por cada pescador experiente do vilarejo, agora ecoava em minha mente. Nunca vá à praia à noite. Não importa o que você ouça, não importa o que você veja. Fique longe do mar. Mas naquela noite algo foi diferente. A vila estava envolta em um silêncio pesado, o tipo de silêncio que precede uma tempestade. O som do mar, geralmente calmante, parecia carregar um tom inquietante, quase humano. Eu estava sentado no pequeno cais, tentando afastar os pensamentos de um dia ruim. A pesca tinha sido escassa, as dívidas estavam se acumulando e a sensação de fracasso parecia me sufocar mais a cada dia. Então eu ouvi. Era uma canção, uma melodia tão doce que parecia envolver meu corpo como uma onda morna. Não era o som das marés ou o vento passando pelas rochas. Era algo vivo. A voz era feminina, mas com um tom impossível de descrever, como se tocasse uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Sem perceber, me levantei e comecei a caminhar em direção ao som. A areia estava fria sob meus pés e a brisa salgada parecia sussurrar palavras que não conseguia entender. Cada passo me levava mais perto da água e a canção ficava mais clara, mais intensa, até que eu vi. Ela estava ali, na linha onde as ondas encontravam a praia. A princípio achei que era uma mulher comum. Longos cabelos negros que brilhavam à luz da lua, sua pele clara, quase luminescente. Mas então percebi algo errado. Seus olhos eram fundos, quase negros como o oceano à noite, e me encaravam de uma forma que me fez congelar. Você ouviu meu chamado? Ela disse, sua voz ainda mais bela do que a canção. Meu coração disparou. Eu queria correr, mas meus pés pareciam ancorados na areia. Era como se a própria gravidade do mundo tivesse mudado. Ela se aproximou, sua figura deslizando pela água como se fosse parte dela. Quando abriu um sorriso, vi algo que não deveria estar ali. Dentes afiados como lâminas. Venha, ela sussurrou, estendendo a mão para mim. O ar parecia desaparecer dos meus pulmões. Minhas pernas começaram a se mover sozinhas, em direção a ela, ao mar. Foi só quando ouvi outro som, o grito de uma voz familiar, que consegui me soltar daquela atração. Corra! Era o velho Vicente, um dos pescadores mais antigos da vila. Ele estava segurando uma faca e gritando para mim, sua expressão de puro terror. Não olhe para ela, não escute! Com um esforço que parecia sobre-humano, consegui me virar e correr em direção à vila. Atrás de mim, ouvi a voz da criatura se transformar em um grito estridente que parecia cortar a própria noite. Quando cheguei ao vilarejo, minha mente ainda estava enevoada. Meu corpo tremia e as palavras de Vicente ecoavam como um sino distante. Ele me encontrou no pequeno mercado da praça, com seu rosto enrugado, carregando um peso que parecia maior do que ele. Você é um tolo, ele começou sem rodeios. Eu te avisei, todos te avisamos. Nunca vá à praia à noite. Mas você ouviu o chamado, não foi? Balancei a cabeça, tentando organizar os pensamentos. O que era aquilo? Quem ou o que ela é? Vicente suspirou, seus olhos cansados fixos na rua vazia à nossa frente. Ela não é uma mulher, é uma sereia, uma criatura do mar que atrai os homens com sua canção. Mas a dela não é como as histórias que você ouve por aí. Ela não quer apenas te levar para o mar, ela quer algo mais. Eu ouvi aquelas palavras, mas parte de mim ainda estava em negação. Uma sereia? Parecia absurdo, mas a lembrança daquela figura, de seus olhos impossíveis e sorriso predatório, era vívida demais para ser um delírio. Há quanto tempo ela está aqui? Perguntei, tentando esconder o tremor na minha voz. Vicente olhou para mim como se estivesse prestes a carregar um fardo que já o pesava por décadas. Ela está aqui desde que me lembro, e os mais velhos antes de mim também falavam dela. O mar a trouxe, e ele nunca a leva de volta. De tempos em tempos ela canta, e
e sempre há alguém que a escuta. Meus olhos se arregalaram. E o que acontece com eles? O mar os leva, sempre leva. Naquela noite, Vicente me levou até sua pequena cabana, onde me mostrou algo que nunca pensei que veria. Era um diário antigo, com páginas amareladas pelo tempo e uma capa de couro gasto. Ele abriu em uma página específica e me entregou. Leia, ele disse. As palavras eram de um marinheiro, datadas de mais de 100 anos atrás. Ele descrevia a mesma coisa que eu tinha visto. A figura sedutora à beira do mar, sua canção irresistível e o terror que vinha ao perceber o que ela realmente era. Mas havia algo mais. No final do diário, o marinheiro escreveu: ela não escolhe por acaso. Os que ela chama têm um papel a cumprir. Uma dívida antiga, uma promessa feita ao oceano. E ela é o preço. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. O que isso significa? Vicente não respondeu. Em vez disso, ele apontou para o mar, visível da janela da cabana. Significa que você não está seguro. Não importa o que faça, ela vai te encontrar. E quando isso acontecer, não haverá como escapar. Naquela noite, tentei dormir, mas o sono não veio. Os gritos de Vicente e a visão da criatura à beira da praia dançavam em minha mente. Quando finalmente adormeci, sonhei com ela. Em meu sonho, eu estava de pé na água e ela me puxava para o fundo, sua voz uma mistura de beleza e agonia. Ao acordar, a sensação de afogamento ainda estava comigo. E foi então que percebi: a canção não havia terminado. Os dias que se seguiram foram um borrão. Apesar de todos os meus esforços para ignorar o ocorrido, o mar parecia me chamar de forma incessante. A cada noite, a canção voltava, distante no início, mas ficando mais clara, mais penetrante, como se estivesse apenas esperando o momento certo para me arrastar de volta. Vicente continuava a me vigiar, quase como um protetor relutante. Sempre que eu saía de casa, ele aparecia, me observando de longe, suas mãos segurando um amuleto estranho que ele dizia ser feito de ossos de peixe. Isso vai te manter afastado. Por um tempo, ele murmurava, sem nunca parecer convencido de suas próprias palavras. Na terceira noite, algo mudou. A vila inteira parecia envolta em um ar estranho, pesado, como se até o vento tivesse sido abafado. As ruas estavam desertas e os poucos moradores que avistei fechavam as portas com pressa assim que me viam passar. Eu sabia que algo estava errado. Quando cheguei à praia, percebi o porquê. Havia marcas na areia, como se alguém tivesse sido arrastado em direção à água. Vicente me encontrou ali e sua expressão era sombria. Foi o Tião, ele disse, referindo-se a outro pescador da vila. Ele não resistiu. Disse que precisava ouvir a canção de perto, e agora o mar o levou. Olhei para o horizonte, onde as ondas quebravam preguiçosamente na luz fraca do luar. Lá, na linha entre a água e a areia, vi algo que me fez estremecer. O mesmo cabelo negro brilhante, o mesmo olhar profundo. Ela estava ali novamente, como se soubesse que eu estaria também. Você não pode continuar ignorando, disse Vicente, sua voz firme. O chamado é para você, mas há uma maneira de enfrentá-la, uma chance de romper o ciclo. Como? Perguntei sem esconder meu desespero. Você deve mergulhar, ele disse, as palavras saindo lentamente, como se cada uma fosse um peso. Ela não é só uma criatura do mar. Ela guarda algo que está enterrado nas profundezas. Se você puder alcançar esse lugar e destruir o que ela protege, o ciclo pode ser quebrado. A ideia parecia absurda, mas o desespero tomou conta de mim. A canção estava me consumindo, e eu sabia que se não fizesse algo, acabaria como Tião, ou como tantos outros antes dele. Naquela noite, sob o céu sem estrelas, preparei meu equipamento de mergulho. Vicente insistiu em me ajudar, trazendo cordas e um pequeno facão
que ele dizia ter sido abençoado por um antigo curandeiro. Não confie no que você vê lá embaixo, ele avisou. Ela vai tentar te enganar. Quando entrei na água, a temperatura gelada foi como um choque. A canção parecia mais alta, mais clara. E cada vez que ela alcançava meus ouvidos, sentia minha vontade fraquejar. Mas continuei descendo, lutando contra a pressão crescente e a escuridão que parecia me engolir. Foi então que vi. Abaixo de mim havia uma estrutura gigantesca, coberta por algas e corais, mas claramente feita pelo homem. Parecia uma espécie de altar, e no centro, uma esfera brilhava com uma luz fraca e pulsante, como um coração batendo. Ao redor do altar, figuras humanoides se moviam lentamente como sombras vivas, todas com olhos brilhantes como os dela. Minha respiração acelerou e quase larguei o facão. Era aquilo que Vicente mencionara? O que eu precisava destruir? E o que eram aquelas figuras? Antes que eu pudesse agir, senti algo tocar meu ombro. Virei-me rapidamente e lá estava ela, a sereia sombria, seu rosto tão próximo que pude ver cada detalhe de sua pele pálida e dos dentes afiados que se destacavam em seu sorriso predador. Você não pode fugir de mim, ela sussurrou, sua voz reverberando dentro da minha mente. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um trovão. Você não pode fugir de mim. E eu soube naquele instante que ela não estava mentindo. Havia algo mais profundo naquela conexão, algo que eu ainda não compreendia, mas que parecia me amarrar a ela como uma corrente invisível. Eu sabia que hesitar seria meu fim. Com um esforço tremendo, ergui o facão e o balancei em sua direção. A lâmina cortou a água lentamente, mas antes que pudesse alcançá-la, ela desapareceu, sua risada ecoando ao meu redor, como se o oceano inteiro estivesse zombando de mim. Eu desci mais fundo, em direção ao altar. As sombras ao redor começaram a se mover mais rapidamente, como se tivessem percebido minha presença. Seus olhos brilhantes me encaravam, e eu senti um frio que vinha de dentro, congelando minha determinação. Quando cheguei perto da esfera pulsante, percebi que ela não era apenas um objeto, era viva. Dentro dela, algo se mexia, uma figura indistinta, como se estivesse presa em um líquido denso. Minhas mãos tremiam ao levantar o facão, mas antes que eu pudesse acertar o primeiro golpe, senti uma força me puxar para trás. Ela estava de volta, seus olhos negros cravados nos meus, mas dessa vez, sua expressão não era de zombaria, era de fúria. Seus dedos finos e gelados agarraram meu braço, prendendo-o com uma força desumana. Eu lutei, chutando e girando, mas era como se toda a força do oceano estivesse contra mim. Você acha que pode me derrotar? Ela sussurrou, seu rosto se aproximando tanto que eu podia sentir sua respiração fria contra minha pele. Você é apenas mais um peão neste jogo antigo. Com um último esforço, libertei meu braço e a empurrei para longe. Ela flutuou para trás, mas não desapareceu. Em vez disso, apontou para a esfera e disse, com uma voz que parecia mais próxima de um rugido: toque nela e verá o que realmente significa o sacrifício. Eu sabia que não tinha escolha. Se não fizesse algo, seria consumido ali como tantos outros. Com um grito abafado, mergulhei o facão na esfera. A luz pulsante aumentou de intensidade, cegando-me por um instante, e então tudo ficou em silêncio. Por um momento pensei que tinha acabado. Mas então, a escuridão ao meu redor começou a se agitar. As sombras que cercavam o altar avançaram, e uma voz grave e profunda, que parecia vir das próprias profundezas do oceano, reverberou ao meu redor. Você libertou o que não devia. A esfera se desfez em 1000 pedaços, liberando algo que parecia maior do que o próprio mar. Era uma figura colossal, formada por tentáculos e escuridão, com olhos tão brilhantes quanto estrelas. Sua presença era avassaladora e eu senti minha mente começar a se desfazer.
como se a simples visão daquela criatura fosse demais para suportar. A sereia estava ao lado dela agora, sua expressão de triunfo. "Eu sou apenas a guardiã", ela disse, sua voz ecoando na minha mente. Mas agora o verdadeiro poder do oceano foi libertado. "Você pagará o preço pelo que fez." Antes que pudesse responder, a criatura colossal se moveu e tudo ao meu redor se dissolveu em escuridão. Acordei na praia, meu corpo dolorido e minha mente confusa. O sol estava nascendo no horizonte, suas cores quentes tingindo o céu em um contraste absurdo com o frio que sentia dentro de mim. Por um momento, pensei que tudo havia sido um pesadelo, mas a areia grudada na minha pele e o sal em meus lábios confirmavam o contrário. Vicente estava ao meu lado, com o rosto abatido. Ele me ajudou a sentar, mas seu silêncio era pesado, quase insuportável. "O que aconteceu?" consegui perguntar, minha voz rouca. Ele hesitou, mas finalmente falou. "Você voltou, mas não deveria ter voltado. O mar te deixou ir, mas ele nunca perdoa." Eu não entendi de imediato, mas então me lembrei. A esfera. O que quer que estivesse dentro dela, eu o havia libertado. O olhar da criatura colossal ainda estava gravado na minha mente e o peso de sua presença parecia estar dentro de mim, como uma cicatriz invisível. "Ela... a sereia... ela ainda está lá?" perguntei, quase com medo da resposta. Vicente balançou a cabeça lentamente. "Não mais. Você a libertou também. Agora, o que quer que ela guardava está solto no mundo. E ela faz parte disso." Minha cabeça girava. Tentei levantar, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. "E agora? O que acontece agora?" Vicente me encarou, seus olhos cheios de uma tristeza que eu não entendia completamente. "Agora você espera, porque o mar não esquece. Um dia, ele vai te chamar de novo." Nos dias seguintes, tentei voltar à vida normal, mas tudo parecia errado. A vila estava diferente, como se carregasse um peso invisível. Os moradores evitavam falar comigo, e até mesmo o som do mar parecia mais distante, mais frio. Mas a verdadeira mudança aconteceu dentro de mim. À noite, eu sonhava com ela, com a criatura colossal, com o altar. Em cada sonho, eu estava mais próximo das profundezas, como se estivesse sendo puxado de volta. Acordava com a sensação de afogamento, meu coração disparado, e um gosto amargo na boca. Então, começaram as vozes. Elas eram fracas no início, sussurrando no limite da minha percepção. Mas a cada dia que passava, ficavam mais altas, mais insistentes. Não eram apenas sussurros, eram ordens. Elas queriam que eu voltasse ao mar, e eu sabia que, eventualmente, eu teria que obedecer. Eu deveria ter recusado o emprego. Trabalhar no hotel da Maré Alta parecia uma oportunidade perfeita para alguém como eu, que precisava de dinheiro e queria fugir do caos da cidade. O anúncio prometia um ambiente tranquilo, rodeado pelo oceano e um salário acima da média. Eu não podia imaginar que, por trás de toda aquela beleza, algo terrível me esperava. Cheguei ao hotel em uma manhã nublada, quando a maré estava especialmente alta, lambendo as colunas de madeira que sustentavam o deck principal. O edifício era impressionante, uma construção de vidro e aço que parecia flutuar sobre a água. Cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado para oferecer luxo, mas havia algo na sua aparência que me incomodava. Talvez fosse o silêncio. Os outros funcionários me receberam com simpatia, mas havia uma tensão no ar que eu não conseguia ignorar. Pareciam evitar falar sobre certos assuntos, como se carregassem um segredo coletivo. Ainda assim, fui apresentado ao meu trabalho: organizar os pedidos dos hóspedes, cuidar de pequenos reparos e, eventualmente, atender chamados noturnos. Foi na minha primeira noite que notei que algo estava errado. Eu estava no lobby,
revisando as tarefas do dia seguinte, quando ouvi passos ecoando pelo corredor principal. O relógio marcava quase meia-noite e o hotel estava praticamente vazio. Saí para verificar, mas não encontrei ninguém. O som continuava, como se alguém estivesse caminhando em círculos pelo corredor. Provavelmente apenas o vento, pensei, tentando me convencer. Mas então, uma voz sussurrada veio da direção do restaurante fechado. Ajude-me. Congelado, demorei alguns segundos antes de me mover. Peguei a lanterna e caminhei lentamente até lá, sentindo o coração disparar a cada passo. O restaurante estava vazio, exceto por uma única cadeira virada no centro do salão. O detalhe mais perturbador: a areia espalhada pelo chão, como se alguém tivesse entrado direto da praia. Quando mencionei o incidente para os colegas na manhã seguinte, eles trocaram olhares rápidos, mas ninguém quis falar sobre o assunto. Foi apenas o velho Diego, o zelador, quem se aproximou de mim durante o café da manhã. Você viu algo, não viu? Ele perguntou, sua voz rouca e baixa. Contei o que aconteceu e ele apenas balançou a cabeça. Não vá para a praia à noite. Não importa o que ouça. Eles não gostam de serem incomodados. Eles quem? Perguntei. Mas Diego já havia se afastado, murmurando para si mesmo. A curiosidade começou a me consumir. Por que ninguém falava sobre o que acontecia no hotel? E por que aquela praia parecia tão errada? Naquela noite, contra todos os avisos, decidi investigar. O Hotel da Maré Alta tinha uma história longa e envolta em mistério. Enquanto a construção moderna impressionava os hóspedes, o terreno sobre o qual ele fora erguido carregava um passado que poucos conheciam. Os moradores da vila próxima, a poucos quilômetros de distância, raramente falavam sobre o lugar. Quando o faziam, era sempre com um tom de reverência ou medo, como se o hotel fosse mais uma presença do que uma simples construção. No meu terceiro dia de trabalho, aproveitei um momento de descanso para conversar com Clara, a recepcionista. Ela era uma mulher jovem, simpática, mas claramente reservada. Perguntei sobre a história do hotel, tentando soar casual, mas ela evitou responder diretamente. É um lugar bonito, não acha? Foi tudo o que disse, desviando o olhar. Mais tarde, ouvi fragmentos de conversa entre os funcionários no refeitório. Eles falavam em voz baixa, quase como se temessem que as paredes estivessem escutando. Palavras como maré alta, sombras e desaparecimentos chamaram minha atenção. Quando entrei na sala, o silêncio foi imediato. Era como se eu tivesse quebrado uma regra não escrita. Naquela noite, enquanto organizava o depósito de manutenção, decidi perguntar diretamente ao velho Diego. Ele parecia ser o único disposto a me dizer a verdade, mesmo que a contragosto. Esse lugar sempre foi assim? Perguntei sem rodeios. Diego deu uma risada seca. Você não faz ideia, garoto. Antes do hotel, essa praia era evitada por todos. Diziam que era um lugar sagrado, ou talvez amaldiçoado, dependendo de quem contava a história. E por quê? O que aconteceu aqui? Ele suspirou, parecendo pesar as palavras antes de continuar. Há muito tempo, antes mesmo da vila existir, havia um culto que se reunia aqui. Eles veneravam algo no oceano, algo que não deveria ser nomeado. Dizem que faziam sacrifícios quando a maré estava mais alta, acreditando que isso apaziguaria o que vivia nas profundezas. Senti um arrepio na espinha. E o que aconteceu com eles? Eles desapareceram. Diego apertou os olhos, como se tentasse enxergar um passado distante. Mas algo ficou. Algo que nunca foi embora. Naquela noite não consegui dormir. As palavras de Diego rodopiavam na minha mente. Cultos, sacrifícios, o oceano. Eu precisava saber mais. Passei as horas seguintes pesquisando na internet, mas pouco encontrei sobre o hotel ou a praia. Apenas algumas menções vagas a eventos estranhos e rumores sobre construções antigas enterradas sob a areia. Quando finalmente desisti,
e tentei descansar, fui acordado por um som vindo de fora. O mesmo som de passos que tinha ouvido na minha primeira noite, mas dessa vez eles pareciam estar mais próximos, quase no corredor em frente ao meu quarto. Peguei a lanterna e abri a porta devagar. O corredor estava vazio, mas o som continuava, agora vindo da escadaria que levava à praia. Contra todo bom senso, decidi seguir. A praia estava mergulhada na escuridão, exceto por uma luz fraca emanando de algo próximo à água. Conforme me aproximei, vi que era um pequeno objeto metálico refletindo a luz da lua. Peguei-o com cuidado e percebi que era uma pulseira, ainda quente ao toque. Ao olhar ao redor, vi pegadas na areia, mas o detalhe que me fez congelar foi que as pegadas simplesmente terminavam na direção do mar, como se a pessoa tivesse sido arrastada para dentro dele. De repente, o som de passos recomeçou, mas dessa vez atrás de mim. Girei a lanterna, mas não havia ninguém. Foi então que ouvi a voz, baixa e sussurrante, vinda de todos os lados. Você não deveria estar aqui. Eu corri de volta para o hotel, sentindo meu coração martelar no peito. As palavras continuavam ecoando em minha mente. Você não deveria estar aqui. Quem ou o que havia dito aquilo? Quando cheguei ao meu quarto, tranquei a porta, apaguei as luzes e tentei convencer a mim mesmo de que tudo era apenas um jogo da minha imaginação. Mas o silêncio do hotel, combinado com os eventos da noite, não me deixou descansar. Na manhã seguinte, decidi confrontar Clara novamente. Eu precisava de respostas. Encontrei-a no balcão da recepção, organizando papéis com uma expressão distante. Quando mencionei o que aconteceu na noite anterior, ela parou o que estava fazendo e me encarou, pálida. Você foi à praia? Ela perguntou quase em um sussurro. Assenti e ela balançou a cabeça como se estivesse lamentando por mim. Diego tinha razão. Há coisas aqui que você não deve questionar. O mar, ele é antigo e tudo que ele guarda tem um preço. Antes que eu pudesse responder, um hóspede apareceu, interrompendo a conversa. Clara se afastou apressadamente, mas não antes de me lançar um último olhar de advertência. Eu sabia que não adiantava insistir, não com ela. Então decidi procurar Diego novamente. Ele estava no depósito, organizando ferramentas. Quando contei o que aconteceu na noite anterior, ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de finalmente falar. Isso aconteceu antes. Ele começou, sua voz pesada. Sempre que alguém chega perto demais da verdade, o hotel começa a reagir. Primeiro são os sussurros, depois os passos, e então eles aparecem. Eles quem? Perguntei, sentindo um arrepio subir pela minha espinha. Os esquecidos. Ele respondeu, sem olhar para mim. As pessoas que desapareceram aqui. Eles não estão realmente mortos, mas também não estão vivos. Eles são parte do que o mar protege. Eu não queria acreditar, mas algo em sua voz me convenceu. E o que fazemos? Como paramos isso? Diego riu amargamente. Você não para. Você sobrevive, ou tenta. Naquela noite, minha curiosidade me venceu novamente. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Contra todos os avisos, fui até a sala de arquivos do hotel, um espaço pequeno e empoeirado que raramente era usado. Entre caixas velhas e pastas amareladas, encontrei um mapa antigo do local, datado de antes da construção do hotel. O mapa mostrava algo que não deveria estar ali. Um símbolo estranho no exato local onde o hotel foi construído. Abaixo do símbolo, em letras desbotadas, havia uma palavra: Ecos. Enquanto estudava o mapa, ouvi um som vindo do corredor. Passos. Lentamente levantei-me e olhei pela fresta da porta. O corredor estava vazio, mas os passos continuavam. Peguei o mapa e apaguei a lanterna, tentando me esconder nas sombras. Foi então que os vi. Figuras humanoides, movendo-se lentamente pelo corredor. Seus corpos eram indistintos,
como se fossem feitos de névoa, mas seus olhos brilhavam com uma luz fraca, quase como brasas apagadas. Eles se moviam sem fazer barulho, exceto pelo som dos passos que eu continuava ouvindo. Segurei a respiração, tentando não fazer nenhum som. Uma das figuras parou na frente da porta e por um momento achei que ela ia entrar. Mas como se tivesse perdido o interesse, ela continuou andando. Esperei o som dos passos desaparecer antes de sair do arquivo, com o mapa ainda apertado contra meu peito. De volta ao meu quarto, analisei o mapa mais uma vez. O símbolo marcado parecia coincidir com o local exato onde hoje ficava o salão principal do hotel. Algo estava enterrado lá, algo que talvez explicasse os eventos estranhos. E eu sabia que, se quisesse respostas, precisaria descobrir o que era. Mas, no fundo, eu sentia que estava sendo observado. Não pelos hóspedes, nem pelos colegas, mas pelo próprio hotel. O salão principal do Hotel da Maré Alta era o coração do edifício, um espaço amplo e luxuoso, com pisos de mármore e enormes janelas de vidro que ofereciam uma vista deslumbrante para o oceano. Mas naquela noite, enquanto eu me esgueirava até lá com o mapa em mãos, o ambiente parecia opressor. As sombras nas paredes pareciam se mover, como se algo estivesse me observando, esperando. Segui as indicações do mapa, que apontavam para o centro do salão, bem embaixo do imenso lustre de cristal. Peguei uma ferramenta que havia roubado do depósito e comecei a trabalhar no piso, tentando encontrar alguma pista do que estava enterrado ali. Cada golpe na madeira parecia ecoar mais alto do que deveria, como se o som estivesse sendo amplificado pelo hotel. Após alguns minutos, minha ferramenta atingiu algo sólido. Era uma superfície metálica, fria ao toque, e quando limpei os detritos, percebi que era uma tampa circular, semelhante a uma escotilha. Gravados nela, vi símbolos que lembravam os encontrados na praia, mas muito mais detalhados e perturbadores. O mapa mencionava algo sobre abrir o portal, mas não dava instruções claras sobre como fazer isso. Olhei ao redor, sentindo que o tempo estava contra mim. Foi então que ouvi novamente os passos. Lentamente, eles se aproximavam do salão. Respirei fundo, tentando ignorar o medo que apertava meu peito. Peguei a ferramenta e bati na tampa metálica com toda a força que consegui reunir. Com um som agudo e ressonante, a escotilha se abriu, revelando uma escuridão profunda e interminável. O cheiro que saiu de lá era avassalador, uma mistura de sal e decadência, como se o próprio mar estivesse apodrecendo. Antes que eu pudesse reagir, algo emergiu da escuridão. Era um tentáculo, longo e coberto por uma substância viscosa, que se movia com uma agilidade impossível. Ele se enrolou em meu braço, puxando-me em direção à abertura. Lutei com todas as forças, usando a ferramenta para cortá-lo. Quando finalmente me soltei, ouvi uma voz. Você não devia ter vindo. Olhei ao redor procurando a fonte, mas não havia ninguém. A voz vinha de todos os lados, ressoando nas paredes do salão. Era grave e profunda, carregada de algo que parecia mais antigo do que a própria humanidade. As figuras humanoides apareceram, cercando-me. Seus olhos brilhavam com uma intensidade maior agora, como se estivessem sendo alimentados pela energia liberada pela escotilha. Eles não se aproximaram, apenas observaram, como se esperassem o desfecho. E então, ela apareceu. Não era uma figura humanoide comum. Era algo mais. Sua forma era indistinta, como se estivesse em constante movimento entre o humano e o monstruoso. Seus olhos eram como faróis, brilhando com uma luz azul que parecia penetrar minha mente. Você trouxe isso sobre si mesmo, ela disse, sua voz soando como uma combinação de várias vozes, todas sussurrando em uníssono. O que é você? Perguntei, minha voz tremendo. Eu sou o que resta, ela respondeu. Guardamos este lugar por séculos,
Mas você abriu o que deveria permanecer selado. Agora ele está livre. Antes que pudesse reagir, o chão começou a tremer. Do buraco que eu havia aberto, uma massa colossal começou a emergir. Não era apenas um tentáculo. Era uma criatura inteira, composta por sombras e água, com olhos brilhantes que pareciam engolir a luz ao seu redor. Sua presença era sufocante, esmagadora. Eu corri. Não sabia para onde, mas sabia que não podia ficar ali. Atrás de mim, ouvi os gritos das figuras humanoides e o som avassalador da criatura se arrastando para fora da escotilha. Quando cheguei à saída, olhei para trás por um breve momento. O salão estava sendo engolido pela escuridão, as luzes piscando freneticamente enquanto a criatura se erguia, alta o suficiente para tocar o teto. As figuras humanoides foram absorvidas por ela, desaparecendo na massa sombria. E a voz continuava a ecoar. Você libertou o que não devia. Agora ele caminhará sobre a terra. Escapei para a praia, o som do hotel desmoronando atrás de mim, ainda ecoando nos meus ouvidos. Quando olhei para trás, o prédio inteiro parecia estar sendo engolido pelo oceano. Mas sabia que não era o fim. A criatura agora estava livre. A maré subia de forma anormal, cobrindo o que restava do hotel. Era como se o oceano inteiro estivesse reivindicando o que lhe pertencia. Eu estava sentado na areia, exausto, observando a estrutura desaparecer pouco a pouco, engolida pelas ondas furiosas. Mas o que realmente me aterrorizava era o que vinha depois. A criatura, agora livre, não estava mais restrita ao hotel ou às profundezas. Eu podia senti-la, mesmo sem vê-la completamente. Sua presença estava em todo lugar, como uma sombra que pairava sobre mim. Os poucos hóspedes que restavam haviam fugido, mas algo me dizia que isso não faria diferença. Ela não precisava de proximidade para causar estragos. Diego me encontrou na praia. Ele estava pálido, mas de alguma forma parecia menos surpreso do que deveria. Você fez isso, ele disse sem raiva, mas com uma resignação assustadora. Mas de certa forma era inevitável. Ele sempre encontra uma maneira. Ele quem? Perguntei, ainda tentando recuperar o fôlego. Diego não respondeu diretamente. Em vez disso, olhou para o oceano, onde as ondas agora estavam estranhamente calmas. O que você libertou é mais velho que qualquer coisa que conhecemos. Ele estava preso, dormindo. Nós, humanos, somos bons em perturbar o que não entendemos. Tentei argumentar, explicar que só queria entender o que estava acontecendo, mas ele me cortou com um olhar firme. Não importa mais. Agora ele está solto. E o mundo vai sentir isso. Nos dias que se seguiram, o vilarejo foi abandonado. Os moradores, já acostumados com as histórias sombrias da região, não quiseram arriscar. Todos partiram, deixando suas casas e negócios para trás. Apenas Diego ficou, dizendo que alguém precisava ficar de guarda. Quanto a mim, tentei fugir. Mas a sensação de ser observado me seguiu aonde quer que eu fosse. Não importava se eu estava a quilômetros de distância do mar. Eu ouvia as ondas, sentia o cheiro salgado e, às vezes, via sombras onde não deveria haver nenhuma. Sabia que não podia escapar. Em uma das noites, enquanto tentava dormir em uma cidade distante, ouvi um som que me fez gelar. Era a mesma voz que havia falado comigo no hotel, profunda e ressonante. Você não pode fugir. A partir daquele momento, comecei a sonhar com ele todas as noites. No sonho, eu estava de volta ao salão principal do hotel, observando a criatura emergir. Mas agora, ela falava comigo. Não com palavras, mas com imagens, mostrando destruição, caos e o mar engolindo cidades inteiras. O que mais me assusta é que não sei se são apenas sonhos ou visões do que está por vir. Se você gostou dessa história sombria e sentiu o frio na espinha com os segredos ocultos do Hotel da Maré Alta, não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários.
O que você acha que a criatura libertada realmente é? Será que o protagonista conseguirá escapar? Ou ele já está marcado para sempre pelo oceano? Se você também é fã de histórias que misturam mistério, terror e o desconhecido, inscreva-se no canal para não perder nenhum conto aterrorizante. Ative o sininho para ser o primeiro a assistir aos próximos episódios e compartilhe este vídeo com amigos que adoram uma boa dose de suspense. O rugido do vento naquela noite ainda ecoa na minha mente. Foi uma tempestade, como nenhuma outra que eu já tinha presenciado. As ondas do mar se erguiam como muralhas, e os trovões reverberavam como se o céu estivesse desabando sobre nós. Eu havia buscado refúgio na varanda da minha casa, observando o caos enquanto a chuva castigava o vilarejo. Quando o dia finalmente nasceu, a tempestade deu lugar a um silêncio estranho, quase inquietante. O mar, que havia rugido com fúria incontrolável, agora estava calmo demais. Foi então que vi, no horizonte, não muito distante da costa, uma formação rochosa havia surgido do nada. Negra e irregular, parecia um recife, mas algo nele parecia errado. Ele refletia a luz do sol de maneira antinatural, quase como se estivesse coberto de um óleo escuro. A visão daquela coisa me causou um calafrio. É um mau presságio, murmurou o velho Miguel, um pescador local conhecido por suas histórias sobre o mar. Esse Recife, ele não devia estar ali. É uma coisa antiga, algo que o oceano não deveria ter deixado à mostra. Eu não dei ouvidos. Meu fascínio por mistérios superava qualquer superstição. Decidi que precisava ver aquilo de perto. Peguei minha câmera, meu equipamento de mergulho e um barco alugado. Enquanto remava na direção do Recife, senti uma estranha resistência no ar, como se o próprio vento quisesse me segurar. Quando me aproximei, percebi que a superfície daquelas rochas era marcada por símbolos. Não eram marcas naturais de erosão, eram inscrições, linhas, curvas e formas intricadas que pareciam contar uma história. Ao tocar as rochas, senti uma vibração suave que subia pelos meus dedos, como um leve choque elétrico. E foi ali que tudo começou. Após aquele primeiro contato com o Recife, algo dentro de mim mudou. Era como se uma parte do meu ser tivesse ficado presa naquele lugar. Passei dias tentando ignorar o que vi, mas não consegui. A imagem das inscrições e a vibração que senti ao tocar as rochas não saíam da minha cabeça. No vilarejo, os rumores sobre o Recife se espalharam rapidamente. Alguns moradores diziam que era uma maldição, que o Recife aparecia apenas antes de grandes tragédias. Outros, mais pragmáticos, achavam que era apenas um fenômeno natural, resultado de um movimento geológico causado pela tempestade. Eu estava em um pequeno bar na vila, ouvindo os pescadores discutirem sobre o Recife, quando conheci Lara. Ela era arqueóloga e estava na cidade para estudar as formações costeiras da região. Quando mencionei o Recife e as inscrições, seus olhos brilharam de curiosidade. Você está dizendo que há símbolos esculpidos? Isso é fascinante. Pode me mostrar onde fica? Ela perguntou, e antes que eu pudesse pensar duas vezes, já estávamos combinando uma expedição para o dia seguinte. Na manhã seguinte, o tempo estava claro, mas o mar parecia mais escuro do que o normal, como se escondesse um segredo. Lara e eu remamos até o Recife. Durante o trajeto, ela me contou histórias sobre lendas locais, mas nenhuma fazia referência direta ao que estávamos prestes a explorar. Quando chegamos, ela ficou fascinada. Começou a fotografar as inscrições e a fazer anotações freneticamente. Esses símbolos, eles não correspondem a nenhuma civilização conhecida, ela disse, com um tom que misturava empolgação e inquietação. Enquanto ela trabalhava, mergulhei para explorar o Recife submerso. Abaixo da superfície, era ainda mais assustador.
As rochas pareciam se estender em estruturas organizadas, quase como se fossem parte de uma cidade submersa. Mas o que realmente me apavorou foi o som. Era um zumbido baixo, quase imperceptível, mas constante. Quanto mais me aprofundava, mais o som parecia ganhar forma, transformando-se em algo parecido com sussurros. Subi à superfície ofegante, tentando explicar a Lara o que tinha ouvido, mas ela parecia absorta em seus próprios pensamentos. De volta ao vilarejo, encontramos o velho Miguel novamente. Quando contamos sobre nossa expedição, ele apenas balançou a cabeça, seu olhar carregado de pesar. Eu avisei vocês. Esse Recife traz desgraça. Já vimos isso antes, mas ninguém nunca escutou os mais velhos. Vocês deveriam se manter longe. Lara não se intimidou. Pelo contrário, aquilo parecia alimentá-la. Ela passou os dias seguintes analisando as fotos e escrevendo teorias sobre a origem do Recife. Eu, por outro lado, comecei a ter pesadelos. Noites em que eu me via afundando em um mar escuro, sendo puxado por mãos invisíveis enquanto vozes sussurravam meu nome. Acordava suado, com a sensação de que algo estava me observando. Então, os desaparecimentos começaram. Um grupo de turistas decidiu explorar o Recife por conta própria, mas nunca voltou. Dias depois, seus corpos foram encontrados na praia, cobertos por marcas estranhas, como se as inscrições do Recife tivessem sido gravadas em suas peles. O vilarejo entrou em pânico. Lara, no entanto, estava mais determinada do que nunca. Isso não pode ser coincidência. Há algo mais aqui, algo que precisamos descobrir. Ela insistia. Eu estava dividido entre minha curiosidade e o medo crescente de que estávamos mexendo com algo que não deveríamos. Os desaparecimentos causaram um rebuliço no vilarejo. O Recife passou de curiosidade a maldição e as pessoas começaram a evitá-lo a todo custo. Mas Lara e eu não conseguíamos nos afastar. Algo naquele lugar exercia um tipo de atração magnética, e a cada dia parecia mais difícil ignorar o chamado. Uma noite, enquanto revisávamos as fotos das inscrições, percebi algo que havia passado despercebido. Um dos símbolos parecia representar uma figura humanoide, braços erguidos em direção ao céu, cercada por ondas ou tentáculos. Lara ficou intrigada e começou a comparar o símbolo com registros de antigas culturas marítimas. Pode ser um mito sobre um deus do mar ou um espírito guardião das águas, sugeriu ela, com uma animação que me causou desconforto. Algo naquele símbolo parecia vivo. Enquanto discutíamos, ouvimos um barulho. Era como o som de algo arranhando as paredes de madeira da casa. Corri para a janela, mas não havia nada. O silêncio lá fora era absoluto, mas eu senti algo estranho no ar, como se estivéssemos sendo observados. Lara deu de ombros, achando que era apenas o vento. Eu queria acreditar, mas sabia que era algo mais. Na manhã seguinte, o velho Miguel me procurou. Ele parecia mais abatido do que nunca, os olhos fundos, carregados de um medo que me fez estremecer. Eu disse para vocês ficarem longe. O Recife, ele chama. Ele sempre chamou. Você sente isso, não sente? O chamado? Miguel apertou meu ombro com força. Se vocês continuarem, ele vai levar vocês também. As palavras dele ficaram ecoando na minha mente, mas não o suficiente para me deter. Naquela tarde, Lara e eu decidimos voltar ao Recife para fazer um último mergulho. Era como se estivéssemos em transe, incapazes de resistir à necessidade de desvendar seus mistérios. O mar estava especialmente calmo, mas algo na água parecia errado. Ela tinha um tom acinzentado, quase metálico, e o cheiro de sal era mais forte do que nunca. Quando nos aproximamos do Recife, Lara mergulhou primeiro, com sua câmera presa ao peito. Eu hesitei por um momento antes de segui-la. Dessa vez fomos mais fundo. As estruturas submersas pareciam se estender infinitamente, como um labirinto. Lara tirava fotos freneticamente,
enquanto eu lutava contra uma sensação crescente de pânico. O zumbido estava mais alto, quase ensurdecedor, e então eu vi. No fundo, entre as sombras, algo se mexeu. Era grande, mas seu contorno era indefinido, como se fosse feito de água e escuridão. Tentei chamar Lara, mas minha voz não passou do regulador do oxigênio. Ela parecia alheia, completamente imersa em sua exploração. Foi quando senti. Algo tocou meu tornozelo. Um toque frio, firme, como uma mão que me puxava para baixo. Chutei com força e subi à superfície, puxando Lara pelo braço. Quando emergimos, ambos estávamos ofegantes. Lara parecia confusa, mas eu sabia o que tinha sentido. Não estávamos sozinhos lá embaixo. De volta ao vilarejo, Lara revisou as fotos. Ela estava empolgada, mas algo em seu rosto mudou quando ampliou uma das imagens. Lá, no fundo do Recife, havia uma figura. Humanoide, mas errada. Seus olhos, se é que eram olhos, brilhavam com uma luz espectral, e sua forma parecia emanar das próprias sombras. Lara tentou racionalizar, dizendo que podia ser apenas um jogo de luz e reflexos. Mas eu sabia. Aquela coisa era real e estava nos observando. Naquela noite, o vilarejo foi tomado por uma névoa densa e pesada, que não parecia natural. Não era apenas o Recife que chamava, mas algo que vinha das profundezas. Algo antigo. Algo que não devia ter sido perturbado. Naquela noite, o som do mar parecia diferente. Não era o rugido tranquilo das ondas quebrando na costa, mas algo profundo, ritmado, como se o oceano estivesse respirando. A névoa que cobria o vilarejo era tão densa que mal podíamos ver a luz dos postes, e os poucos moradores que ainda estavam acordados permaneciam trancados em suas casas. Lara insistiu que deveríamos voltar ao Recife. Se é algo que está lá, precisamos descobrir antes que piore, ela disse, sua voz carregada de um fervor que eu nunca tinha visto antes. Havia algo errado com ela. Sua obsessão com o Recife parecia ter tomado conta de sua mente, apagando qualquer senso de perigo ou autopreservação. Eu sabia que era uma loucura, mas concordei. Talvez fosse o medo ou a mesma força inexplicável que havia nos levado ao Recife desde o início. Pegamos o barco e remamos em silêncio, o som do remo cortando a água, sendo engolido pela escuridão ao nosso redor. A névoa se tornava mais espessa à medida que nos aproximávamos do Recife. Quando finalmente o avistamos, o Recife parecia diferente. As inscrições brilhavam com uma luz fraca, azulada, como se emanassem energia. Lara estava extasiada, mas eu sentia um peso crescente no peito. O zumbido que antes era quase imperceptível agora era um rugido que preenchia minha cabeça, misturado a sussurros que pronunciavam palavras incompreensíveis. Você está ouvindo isso? Perguntei, mas Lara não respondeu. Ela havia mergulhado antes que eu pudesse detê-la. Com o coração acelerado, coloquei meu equipamento e a segui. Debaixo d'água, a visão era surreal. O Recife parecia pulsar, como se fosse uma criatura viva. As estruturas que antes eram apenas formações submersas, agora pareciam corredores e arcos de uma catedral submersa. Lara estava mais à frente, gravitando em direção a algo no fundo. Eu a segui, mas tudo em meu corpo gritava para que eu voltasse. Foi então que eu vi. No centro daquelas estruturas havia uma abertura, como uma boca gigantesca, e dela emergia uma criatura. Sua forma era impossível de descrever completamente, como se fosse feita de sombras líquidas e tentáculos que flutuavam com a corrente. Seus olhos, brilhando com a mesma luz azulada das inscrições, fixaram-se em nós. Lara estava paralisada, como se hipnotizada. Ela começou a nadar na direção da criatura, ignorando meus gestos desesperados para que parasse. Eu tentei alcançá-la, mas o Recife parecia resistir, como se algo invisível me prendesse no lugar. A criatura ergueu um de seus tentáculos
e Lara foi puxada para mais perto. Seus movimentos eram lentos, quase voluntários, mas eu podia ver o terror em seus olhos enquanto ela se aproximava do abismo. Um grito abafado escapou de sua boca quando ela foi envolvida pelos tentáculos e arrastada para a escuridão. Eu tentei nadar até ela, mas o zumbido era insuportável. Minha visão começou a escurecer e uma sensação de peso tomou conta de mim, como se o mar estivesse me puxando. Com as forças que me restavam, subi à superfície, quebrando a água com um grito desesperado. Naquele momento, o Recife começou a tremer. A luz das inscrições ficou mais intensa e uma onda gigante surgiu, quase me derrubando do barco. Remando freneticamente, consegui me afastar o suficiente para ver o Recife sendo engolido pela água, como se nunca tivesse existido. Quando o Recife desapareceu, o mar voltou ao silêncio. Mas não era o mesmo silêncio que eu conhecia. Era opressor, como se algo lá embaixo ainda estivesse observando. Cambaleei para fora do barco assim que atingi a areia, minhas pernas tremendo, como se eu tivesse corrido por horas. O vilarejo estava deserto. A névoa ainda cobria tudo, mas parecia mais densa, quase sólida, sufocante. Eu corri até a casa onde Lara estava hospedada. Sua pesquisa ainda estava espalhada por todos os cantos. Anotações, fotos, mapas. Em uma das imagens, vi algo que fez meu sangue gelar. A criatura que havia levado Lara estava lá, na borda de uma das fotos, olhando diretamente para a câmera. Mas não era apenas isso. Havia algo no olhar daquela coisa, algo que eu sentia agora dentro de mim. Era como se ela tivesse me marcado, como se eu fosse parte de seu plano, mesmo depois de escapar. Os sussurros que haviam me perseguido debaixo d'água não tinham desaparecido. Agora, estavam na minha cabeça, murmurando palavras que eu não entendia, mas que me enchiam de pavor. Passei os dias seguintes tentando me afastar do vilarejo. Voltei para minha cidade, mas as coisas nunca mais foram as mesmas. Sonhava todas as noites com Lara, ou pelo menos com o que ela tinha se tornado. Em meus sonhos, ela não era mais humana. Estava fundida com aquela coisa, parte do Recife, parte do mar. Ela me chamava, estendia a mão para mim, sussurrando em um idioma que eu não entendia, mas que parecia me puxar. O vilarejo entrou em colapso logo depois que saí. Notícias de turistas desaparecidos e de barcos que nunca mais voltaram começaram a surgir nos jornais locais. Então, como se seguissem um padrão, os relatos simplesmente cessaram. Era como se o lugar tivesse sido apagado. Mas o mais estranho aconteceu recentemente. Uma mensagem apareceu em meu computador enquanto eu revisava o material que consegui salvar da pesquisa de Lara. A mensagem não tinha remetente, apenas uma frase. Ele te observa. Desde então, ouço o som do mar onde quer que eu vá, mesmo estando longe da costa. Na calada da noite, vejo sombras se movendo onde não deveriam estar. Sei que está perto. Não há como escapar. O Recife desapareceu, mas ele me deixou um presente. Uma maldição que eu nunca vou entender completamente. E enquanto escrevo isso, ouço os sussurros ficarem mais altos. Sei que não tenho muito tempo. Eles estão vindo. Se você gostou dessa história e sentiu o frio na espinha ao imaginar os segredos que o mar pode esconder, não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários. O que você acha que realmente aconteceu com o Recife? Lara está perdida para sempre? Ou há algo mais profundo envolvendo o desaparecimento dela? Se você também sente o chamado do desconhecido, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias arrepiantes como essa. Clique no sininho para não perder nenhum episódio. E compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram um bom mistério sombrio. O oceano guarda muitos segredos, mas quem sabe, pode ser que um dia você também ouça os sussurros. Nos vemos no próximo conto. Até lá, durma bem, se puder. O oceano guarda mais segredos do que podemos imaginar.
Mas será que estamos prontos para desvendá-los? Nos vemos no próximo conto. Até lá, tenha uma boa noite, se conseguir dormir.